O problema é que as pessoas esquecem disso. Com certeza. Elas esquecem que relacionamento não é porque você conseguiu entrar num relacionamento que tá tudo resolvido na sua vida. Esse é o maior erro dos casais. É depositar energia, por exemplo, no lado profissional, nas conquistas que vocês querem, Que se né, mantém ter. o tempo todo. Planejamento, filhos, uma casa nova, um carro, não sei o que lá. E você esquece do elemento mais importante, que é o casal. Tem uma frase que eu gosto muito da Esther Perel. Ela diz o seguinte, ela diz que a qualidade dos seus relacionamentos influencia diretamente na qualidade da sua vida. Exato. E eu acho essa frase incrível, porque é a mais pura verdade. Eu tenho lido muito sobre relacionamento e produtividade no trabalho. Eu tenho visto uma correlação assim significativa de que se você não tá bem no seu relacionamento, no trabalho você não desempenha tanto. Você não fica tão produtivo, você não vai... Como eu atendo muitas mulheres que se separaram, então o cortisol tá lá em cima, tem falta de dificuldade de concentração e foco no trabalho, falta de motivação. Ou então quando eu tô atendendo uma mulher que ela tá passando por um relacionamento abusivo, ou então ela tá pensando em terminar, o trabalho é secundário. O problema fica na cabeça dela e até ser resolvido, todo, né, ela não vai conseguir desempenhar. Então, eu cada vez mais eu vejo o papel central do relacionamento na nossa vida. De todas as formas, né? De todas as formas. Você tá com um relacionamento ruim, as suas relações como um todo também estão contaminadas por essa má gestão Exatamente. de um relacionamento. E é uma má gestão. É uma má gestão. É uma má gestão. Literal. Porque a gente esquece que relacionamento requer manutenção o tempo inteiro. Ai, mas é muito chato. Sim. A gente cresceu com uma crença de que relacionamentos fluem ou deveriam fluir naturalmente. Não. Relacionamento não flui naturalmente. Imagina você viver 5 anos com uma pessoa, andando de pijama rasgado dentro de casa. Você quer o quê? Ter relação sexual com ele o quê? Todo dia? Você não vai ter. Você não vai ter. Não Né? mesmo. Você chega em casa, não tem um jantar pra você. Né? Tinha uma cliente minha que ela falava, cara, eu chego exausta do trabalho uma vez na semana e não tem um jantar. Não, o meu marido não bota comida no micro-ondas pra mim. E sempre que ele chega em casa, a comida é fresquinha pra ele. E eu falei que eu sou um psicólogo intervencionista. E aí eu viro pra ela e falo, desculpa, mas o seu marido é um inútil. Porque qual é a utilidade dele nesse Nessa ecossistema do parceria. casal, nessa parceria? Exatamente. Isso é uma inutilidade. Né? Ele é um peso, vira Ele é um peso. Exatamente. Né? Vou chegar do trabalho e não terá nada. Exatamente. Né? Vamos supor, não cozinha, mas pelo amor de Deus, né? Liga para um restaurante. Faça o que você não sabe fazer. Mas é o que eu te falei sobre a proatividade. Em relacionamentos heterossexuais, o homem tende a entrar numa zona de conforto assim, muito mais rápido do que a mulher. Como eu atendo uma faixa etária de 35 a 55 anos, eu atendo muita mulher de 50 a 55. Eu vejo quase que um mecanismo assim, padrão em todas elas, que é, chegou perto dos 45, 50 anos, elas ligam um botão e elas falam, quero viver. O homem, ele liga um botão e fala assim, quero ver TV. Eu não sei o que acontece, Né? O homem, ele tá confortável naquela situação. E a mulher liga um botão de que ela quer viver. Eu vejo isso dentro de casa, né? E eu vejo isso no consultório. É verdade. A gente vive numa sociedade de consumo, uma sociedade onde a gente dá importância a algumas coisas mais de consumo do que para sua própria saúde, para sua saúde mental, para o seu relacionamento. E quando você falou isso, da manutenção, me traz o exemplo da manutenção do carro. A gente investe num carro caríssimo e de 3 em 3 meses você tem que fazer uma manutenção caríssima naquilo. E faz. E faz. E por que não fazer essa manutenção no seu relacionamento? Né? O relacionamento, quando chega uma criança, quantas vezes a gente percebe que um filho é maravilhoso, mas aquele filho é fruto de um amor. E não é com a chegada desse filho que esse amor se rompe para viver só o amor desse filho. A gente tem que continuar mantendo essa manutenção para aquele fruto daquele amor ser gerado com saúde mental. E as pessoas esquecem muito disso. Se apaixonam pelo filhinho. Quantas vezes eu já escutei isso? O meu casamento acabou porque eu me apaixonei pelo meu filho. Não, então tem o filho, aí começa o marido chamar a mulher de mãe. Mãe. Aí a mulher chama o marido, o pai. Se torna uma coisa totalmente... Né? Ok, não estou aqui criticando, cada um faz.
Mas não tem mais casal. Não tem mais. E a gente tem que manter esse olhar, né? Às vezes, pais que estão com filhos que nasceram com alguma questão que traz um olhar diferenciado do contexto, e a gente precisa, eu sempre oriento, olha só, a gente vai olhar por ele, a gente vai cuidar da saúde dessa criança sim, mas vocês precisam, porque é cuidar de quem cuida. E eu percebo isso também. Sim. Às vezes os casamentos acabam nas dificuldades, nas primeiras dificuldades, e isso tá uma coisa mais fácil hoje, né? Como trocar o guardanapo. Deixou de dar prazer. Deixou de dar prazer e a gente não vive. Eu vivo hoje numa relação muito saudável e foi muito interessante que agora, essa semana a gente passou por algumas situações que botaram à prova, mas não a prova de que foi pra noitada e se colocou. Provas de dificuldade mesmo, tanto na minha vida, com a minha família, quanto na dele. E olhei assim pra ele e falei, cara, eu acho que o nosso amor está sendo construído verdadeiramente agora, nesse momento. Porque o quanto eu tô te admirando nesse momento, sabe? Então, eu acho que a gente quer viver só a dopamina do amor. E não é assim.